Estamos no penúltimo dia, no 20º dia dessa jornada de 21 dias de poder, onde nós temos estudado aqui temas relacionados à mordomia cristã e também temos estudado e sido abençoados pelo estudo, pela leitura do livro A Verdadeira Riqueza, que é o livro do ano da mordomia cristã. No 20º capítulo, que é o capítulo de hoje, ao estudarmos o capítulo de hoje, tem como título A Riqueza do Céu. Eu não sei se você tem percebido ou se isso acontece na sua vida. Na verdade, nós temos uma percepção que parece que o tempo tem passado mais rápido, né? O tempo em si ele não tem passado mais rápido, mas as nossas agendas, as nossas atividades têm se acumulado cada vez mais, que parece, nós temos a impressão que praticamente a gente não tem tempo para nada. E esse capítulo fala de nós dedicarmos as nossas energias, os nossos recursos, tempo de vida, para colocarmos as nossas riquezas no céu. Investimento aqui é o assunto. Muitas pessoas têm passado a vida investindo nas coisas aqui desse mundo. Vieram sem nada e vão morrer sem levar nada aqui desse mundo. E é o argumento lógico para nós investirmos no céu. Nós temos a esperança agora e a certeza de que um dia Jesus vai voltar. E a pergunta que o capítulo faz é quanto nós temos dedicado e investido para nós, para nossa família, para criar na nossa família uma cultura de esperança, de um novo céu e uma nova terra. Quanto nós temos investido de tempo, energia, recursos, dedicado para as riquezas do céu. Amigos, nós temos a oportunidade de então, a partir de hoje, quem sabe nos desvencilharmos do orgulho, do egocentrismo que nos prende às coisas aqui na Terra e viver uma vida de altruísmo agora, de dedicação para o próximo, para a nossa família, para que todos sejam educados a ter uma esperança e colocar o seu tesouro no céu. Deus te abençoe nesse dia, fique com o nosso devocional. Eu quero desejar um feliz sábado a você. Hoje é o nosso penúltimo dia dos nossos 21 dias de poder, com ênfase na mordomia cristã. Hoje é o penúltimo devocional aqui dessa grande jornada onde estivermos juntos aqui, analisando biblicamente os conceitos e princípios da verdadeira mordomia cristã. Que você possa aproveitar esses vídeos que ficarão aí gravados para a sua vida, para a sua adoração ao nosso Deus. Nesse penúltimo dia, gostaria de falar um pouco sobre a teologia dos dízimos. É claro que a mordomia cristã, conforme a gente viu aqui ao longo desses 21 dias, envolve todos os aspectos da nossa vida, onde a Bíblia fala que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, como uma oferta ao Senhor. Mas a Bíblia ela traz muitas referências a respeito da mordomia cristã em relação ao dízimo. Pelo menos 40 referências aí nós temos em relação ao dízimo. E é importante a gente falar sobre esse assunto. Eu queria começar com o texto de Ageu, capítulo 2, ali no verso 8. Nós temos um elemento interessante a respeito disso. Diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos um fundamento aqui da mordomia cristã. Deus, ele é o dono de tudo. O Salmo 24, ele é muito interessante nesse aspecto, que ele traz praticamente o mesmo conceito. O verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então olha só que interessante, que fundamento interessante nós temos do dízimo. Deus é o dono de tudo, é o proprietário de tudo, mas ele é proprietário também de tudo que há na terra e daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Então o dízimo ele tem um fundamento, uma lembrança de adorar aquele que é o Criador. Além de dono, ele também é o Criador. Então nós temos aí fundamentos importantes na nossa expressão de adoração a Deus através dos dízimos. E uma pergunta que muitas pessoas fazem: bom, se ele é o dono de tudo, por que ele requer então uma 10ª parte? Na verdade, nós não deveríamos pensar sobre o aspecto de que Deus precisa de mais, mas na verdade nós é que precisamos de menos.
Nós é que precisamos de menos, reconhecendo as bênçãos de Deus em administrar aquilo que Ele deixou para nós administrarmos, aquilo que Ele requer para si e aquilo que nós tenhamos como administrar agora. É isso que nós deveríamos pensar, não que Deus precisaria de mais, porque Ele não precisa, Ele é o dono de tudo, mas aquilo que Ele nos dá a oportunidade de administrar. Uma outra questão que muitas vezes algumas pessoas perguntam e destinam então o seu dízimo para uma área diferente é aonde então Deus apontou o seu instrumento agora para que o dízimo fosse devolvido. E o texto de Malaquias, capítulo 3, no verso 10, ele diz então o local onde nós devemos ali devolver os dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Veja, com o avanço do cristianismo a partir do primeiro século, hoje a casa do tesouro de Deus, contextualizando aqui a palavra de Deus, nós apontamos a igreja. A igreja é o instrumento de Deus para a salvação dos homens. Então este é o local ali para a devolução dos dízimos. Agora nós temos também alguns princípios interessantes relacionados a para onde que se destina os dízimos. Então, na tela nós temos algo interessante a respeito de como funciona isso na igreja adventista, né? Então nós temos os nossos escritórios que administram a igreja numa determinada região. No nosso caso aqui, 74% dos dízimos eles ficam na associação, 9% são dirigidos à União. Então nós estamos aqui no estado de São Paulo, onde existe uma união que administra as entidades da igreja aqui, 9% para a divisão sul-americana, no nosso caso, 2% para a Conferência Geral, 2,5% para a Rede Novo Tempo de comunicação, 1,5% para os seminários, que formam pastores ao redor do mundo, 1% para a comportagem, a obra de publicações, e 1% para a capelania. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os dízimos eles são destinados para o sustento, para a manutenção daqueles que se dedicam à obra de Deus. Então é nesse contexto que nós temos o direcionamento do dízimo. Algumas pessoas podem perguntar também, mas do que eu devo devolver o dízimo? Será que é de tudo? Olha só que interessante. Embora o conceito de mordomia ele esteja presente na Bíblia, desde ali do relato da criação, né? Nós temos pela primeira vez a palavra dízimo aparecendo ali na experiência de Abraão com Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14. E ali nós temos algo interessante. Duas palavras são utilizadas ali em referência ao dízimo. A palavra recush e a palavra okel. Recush significa bens ou propriedades. Okel significa cereais ou mantimentos. E foi a partir de então que Abraão devolveu o dízimo ali, no caso entregou a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, a gente já viu ao longo dessa jornada de 21 dias aqui que nós estamos analisando. Então, olha só que interessante. Tanto cereais e mantimento naquele contexto, quanto bens e propriedades, tinha a ver com renda, com aumento. Então, nós devemos devolver os dízimos de tudo que configura, então, um aumento da nossa renda. Esse é um modelo, um paradigma bíblico a respeito da devolução dos dízimos. E nós temos também ali um formato interessante que a Bíblia traz em relação ao dízimo e as ofertas também, que nós falaremos amanhã. A Bíblia fala, por exemplo, da questão do dízimo ser planejado. Então nós devemos ali planejar, mas ao mesmo tempo que ele é planejado, ele é proporcional. E quem determinou a proporção foi o próprio Deus. Então a gente não teria problema em determinar uma porcentagem. Nós só temos que abrir o nosso coração, a graça e a bênção de Deus e aceitar aquilo que ele determinou. E é interessante, na cultura hebraica, na mente no contexto, na cultura da Bíblia, a 10ª parte, que são os 10%, ele configura o mínimo. Então Deus
ele requer na expressão nossa de adoração, no reconhecimento que ele é o dono de tudo, o criador de todas as coisas, ele requer o mínimo dessa expressão. 10%, então, é aquilo que foi determinado ao Senhor. Então, ele é planejado, o dízimo, ele é proporcional, ele também é sistemático, né? Então, todas as vezes em que houve aumento, a primeira oportunidade que nós tenhamos ali de devolver o dízimo na casa do tesouro, nós deveríamos fazer dessa maneira, de maneira sistemática, e também ele é voluntário. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria, né? Ao analisarmos esses 4 elementos, né, planejado, proporcional, sistemático e voluntário, nós observamos também a entrega que Deus fez através do seu Filho amado Jesus. O conceito do dízimo ele também é cristocêntrico e ele está centrado também na cruz do Calvário. Afinal de contas, essa entrega de Jesus como mordomo perfeito também foi planejada. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então Deus é um Deus de ordem. Deus ele trabalha, inclusive no plano da redenção, de maneira planejada. Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele também é proporcional. O pecado ele requereu nada mais nada menos que o sangue do Filho de Deus. E Jesus se encaminhou à cruz, ou seja, na proporção que o pecado exigia, a oferta foi dada ali por Jesus se encaminhando para a cruz do Calvário. Ele também é sistemático, afinal de contas, o que nós temos no Antigo Testamento, em ritos, em sacrifícios, tudo apontava para Jesus, para o que Jesus faria na cruz e fez na cruz por nós. Então, quando as pessoas do passado olhavam para o futuro na promessa do Messias, elas tinham fé ali da salvação. E nós agora, pós-cruz, olhamos para o passado e expressamos a nossa adoração a Deus também por aquilo que Jesus realizou na nossa vida. E também ele foi de maneira voluntária. Jesus depôs a sua vida e entregou para nós. Amigos, nós somos chamados então a sermos fiéis adoradores de Deus, dizimistas, de maneira sistemática, de todo o que aumentar a nossa renda, de tudo que aumentar a nossa renda, de maneira proporcional, que Deus já determinou, voluntária e de maneira planejada. Deus te abençoe e que você tome a consciência em reconhecer a Deus como Criador de todas as coisas, inclusive de você, e que sejamos cada vez mais próximos à imagem e semelhança do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor nos dá, por todas as bênçãos, para que, em primeiro lugar, expressemos a nossa gratidão, devoção e adoração ao Senhor através dos dízimos. Suplicamos a tua bênção na vida de todos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém.